Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O relator da Comissão Mista da Reforma Política, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, antecipou para 2022 a adoção do sistema eleitoral misto. Por esse sistema, metade dos eleitos virá de uma lista de nomes apresentada pelos partidos políticos e a outra será eleita por distritos. Nesse grupo são eleitos que receberem o maior número de votos numa determinada região. Essa é uma das alterações provocadas pelas discussões que vêm sendo travadas dentro da comissão. E o Câmara Debate, da Rádio da TV Câmara, trouxe um pouco dessas discussões para o estúdio. Nossos convidados são os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Deputados, a comissão está optando por votar fatiadamente todas as medidas. Os senhores não acham que a gente corre o risco de, como aconteceu em anos anteriores, aprovar algumas coisas que, no fim, não formam um conjunto, não mudam efetivamente o sistema político, como tem sido tão pedido pela sociedade? Deputado Rubens Ottoni. Com certeza. Nós temos que ter essa preocupação e vejo que na comissão já há este alerta e o relator tem acompanhado isso. O fato de discutir algumas matérias de maneira separada não está nos impedindo de olhar o todo. Eu, por exemplo, eu vejo que o fundamental nesta reforma política é diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Nós temos um histórico nosso, onde os nossos representantes, eleição após eleição, são muito mais escolhidos pela estrutura de campanha do que necessariamente pelo debate das ideias, pelas propostas que ele apresenta para a sociedade. Isso, para mim, é fundamental. Além disso, a questão de diminuir a pulverização da representação, que vai ao encontro dessa parte que você disse, que é o modelo da eleição que o nosso relator apresenta uma proposta já para 2022. Então, o contexto ele tem que ser mais amplo, mas nós podemos discutir e debater e aprovar algumas matérias separadamente. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Arnaldo Jordi? Olha, primeiro eu acho que essa é a principal reforma que o Brasil deve enfrentar. Claro, todo mundo chega a essa conclusão depois de constatar a falência do atual sistema. Esse sistema não serve para nada. E as últimas revelações dos escândalos, veja aí a JBS, sozinha, ela deu uma contribuição de campanha eleitoral de 658 milhões de reais. As 10 maiores contribuintes de campanha eleitoral em 2014 somou 2 bilhões e 300 milhões. Qualquer empreendimento, qualquer conglomerado de 10 empresas como essas, as maiores financiadoras de campanha, tem condições de capturar a Federação Brasileira na sua representação. Portanto, isso pode ser uma fraude. Portanto, concordando com o deputado Rubens, o sistema de financiamento privado, ilimitado, aberto, como nós tínhamos até 2014, não pode voltar a ser. Eu acho que nós eliminamos isso, temos que encontrar uma outra fórmula mais barata e de menor interferência. A outra questão é o sistema político eleitoral. Eu acho que esse sistema adotado pelo relator é o melhor sistema. É um sistema inspirado no modelo alemão, em que ele combina voto em lista pré-ordenada, e é preciso que as pessoas entendam de que o voto em lista pré-ordenada não quer dizer necessariamente o mandonismo dos caciques é isso de que forma... Eu queria começar, deputado. Eu queria começar por isso. A questão da lista pré-ordenada, ela já está prevista para essas próximas eleições em 2018. 2022, salvo engano. 2022 seria o sistema distrital misto. A lista já seria para 2018, a lista fechada. As nossas próximas eleições já seriam com uma lista pré-ordenada no sistema proporcional. A questão da lista é a grande novidade no sistema. Então, eu gostaria de saber do senhor, isso não vai determinar que as lideranças dos partidos, esse é o grande temor, acabem definitivamente com a liberdade, com a democracia partidária? Acho que não. Eu acho que nós avançamos. Eu acho que, aliás, qualquer sistema adotado em qualquer país do mundo pode botar o globo do mapa mundi para rodar, fechar os olhos, onde cair é melhor do que o que nós temos aqui. Esse nosso sistema é absolutamente obsceno.
não serve para nada, a não ser produzir ou potencializar os escândalos que nós estamos vendo. Eu acho que em 2022, nós deveremos já, até lá nós precisamos discutir com a sociedade, mostrar, tirar muitas vezes o fetiche, os mitos que tem em torno disso. O sistema alemão, ele combina o sistema distrital, onde se elegem os mais votados de cada distrito, e um sistema proporcional em lista pré-ordenada, aonde os partidos haverão de ter democracia interna. Isso precisa ser transparente para evitar aquilo que todos estão preocupados, com razão, que é o mandonismo, o caciquismo, que se possa ter deputados, por exemplo, denunciados em problemas que agridem a sua credibilidade diante do eleitor, escondidos numa lista secreta em que ninguém vai ter acesso. Isso realmente é improvável que aconteça, isso nós não concordamos, mas o sistema alemão me parece que é um sistema que está sendo adotado pelo relator e eu acho que deveríamos trabalhar para 2022. A outra coisa, além do financiamento do sistema eleitoral, é essa questão da pluralidade dos partidos. Acho que nós temos que ter uma regra de transição, deputado, como propõe. Eu vou pedir para a gente fatiar exatamente como a comissão está fazendo, senão tá bom. É um sistema complexo que o telespectador... Eu gostaria de saber do deputado Rubens Ottoni, como é que o senhor vê essa questão da lista? Porque o deputado Jordi descartou uma lista secreta, quer dizer, ela não necessariamente precisa ser secreta para o eleitor ser obrigado a dar o seu voto para pessoas que ele não necessariamente queira. Eu posso querer votar num partido, mas o nome da pessoa que eu gostaria de ver eleita está lá no fim da lista. Como é que o senhor vê a questão da lista? A rejeição que hoje tem e a preocupação com a lista, no meu entendimento, é fruto de uma discussão mal feita e de uma informação mal encaminhada para a sociedade. Na realidade, hoje, nós já votamos em lista. Os partidos fazem uma lista e apresentam a sua lista à sociedade. É verdade que o eleitor ele tem direito de votar individualmente. Mas quando o eleitor vota na legenda no partido, ele vota em quê? Ele vota numa lista. E uma lista feita por quem? Pelos dirigentes do partido, os mesmos que eles dizem que são os caciques que fariam essa outra lista. Então é a mesma lista. Ah, mas hoje o eleitor tem direito de optar pelo voto individual. Eu, por exemplo, defendo que para superar essa dificuldade, nós poderíamos ter um voto em lista onde a pessoa teria garantido o seu voto individual. Então, ele iria à urna, votaria na legenda, no partido que ele acha que deve votar, abriria a lista e se ele achar que a ordem que os dirigentes do seu partido colocaram não é a ordem adequada, ele votaria naquele candidato que ele acha que deve subir na lista. É uma forma de superar. Eu tenho trabalhado na comissão de maneira propositiva e tenho tentado convencer os nossos pares a trabalhar dessa forma, não apenas rejeitando propostas. Se cada um aferra na sua proposta e tenta rejeitar a outra, nós não vamos avançar. Se nós formos resolvendo os detalhes que tem, os impasses que nós temos em cada proposta, nós podemos superar. E a questão da lista pode ser facilmente superada. Com relação ao voto distrital misto, quer dizer, metade seriam eleitos por essa questão, pela lista, e a outra metade, os estados divididos em distritos elegeriam, no caso dos deputados federais. Agora, parece que existe uma dificuldade aí de transpor esse sistema para estados e municípios, que existe uma certa resistência de que não funcionaria. Os senhores acreditam nisso? Toda mudança gera resistências, né? E uma matéria dessa, na casa, ela tem dificuldades em boa parte por conta de que todo mundo é especialista. Muitas vezes a pessoa analisa a sua realidade e depois adota saber se é bom para o Brasil ou para o... Acho que nós precisamos mudar um pouco o enfoque. E é por isso que eu defendo que essas regras mais difíceis, mais complexas, passem a valer a partir de 2022, porque nós temos uma distância em que cada deputado não estará com a sua pele em jogo, vamos dizer assim, nas próximas eleições. Mas eu acho que esse sistema... isso é um bom entendimento já na comissão e um bom entendimento na Câmara de que esse sistema misto, que, repito, inspirado no modelo alemão, é um bom sistema. Claro, com alguns ajustes adotados aqui. Como é que o senhor vê a questão do sistema misto? Eu vejo que essa proposta apresentada pelo nosso relator Vicente Cândido, eu diria que ela é uma saída pedagógica, onde nós teremos no mesmo sistema propostas distintas que são defendidas na própria comissão e na sociedade e que o tempo nos reservará
a oportunidade de avaliar o que vai funcionar de maneira mais adequada. Nós temos os dois sistemas funcionando e depois nós podemos até avaliar. Eu sou daqueles que acham que o sistema de lista pré-ordenada, ele é um sistema mais duradouro e é um sistema mais democrático, porque o voto distrital, ele é um voto majoritário e ele às vezes causa distorções. Agora, na medida que nós temos os dois sistemas em conjunto, não existe tanta distorção. Um equilibra o outro. Então, eu vejo que é uma saída adequada que está sendo encaminhada. Agora, ele não tira um problema, porque, como o deputado Arnaldo Jordi disse, isso está encaminhado para 2022, até porque para essa próxima eleição não daria tempo de fazer a organização dos distritos. Sobra, então, uma saída de transição para a eleição de 2018. Por isso, na eleição de 2018, seria apenas com a lista pré-ordenada, porque garantiria o modelo proporcional. Agora, quais são os problemas que teria um sistema e outro que o senhor falou que reequilibraria? É porque o voto distrital, ele não garante a proporcionalidade dos partidos. Quem ganha a eleição, ele leva tudo. Então, em tese, num estado onde nós temos 10 distritos, um partido que disputa nos 10 distritos e tem 49% dos votos, ele vai perder em todos os distritos e não teria nenhuma representação, apesar de ter 49% dos votos. Claro que eu estou fazendo aqui um exagero para a gente poder entender melhor a coisa. No voto proporcional, se um partido tiver 8% dos votos, ele terá garantida a sua representação de 8% dos votos. Essa que é a distorção entre o voto distrital e o voto proporcional. Por isso, eu sou adepto do voto proporcional, porque ele dá essa garantia das minorias serem representadas. No distrital, nem tanto. Mas com o voto distrital misto, nós teremos a oportunidade de testar os dois funcionamentos e a sociedade, com o tempo, também poderá julgar qual o melhor encaminhamento. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando da representação das minorias. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Deputado Arnaldo Jordi, o senhor ia começar a falar dessa questão desse monte de partidos que nós temos. Isso é criticado, para que o Brasil é o único partido que é ingovernável, um país com mais de 30 partidos. Por outro lado, alguns partidos pequenos têm uma representação política expressiva, como é o caso do seu partido, é o caso de outros partidos ideológicos. O relator optou por propor uma federação de partidos, que os pequenos partidos se juntem numa federação em torno de uma proposta política para atuar conjuntamente, ao invés da cláusula de barreira, que seria uma cláusula de desempenho que cortaria os partidos que têm um desempenho, que tem um menor número de representantes eleitos, de votos no país. Como é que o senhor vê essa opção? Como é que se resolve esse problema? O problema é como resolve, porque eu não sou daqueles que acha que o problema da representação ou das distorções de representação no Brasil sejam dos pequenos e médios partidos. Não é? Hoje, os maiores escândalos, eu não vou citar aqui partidos, mas os maiores escândalos que têm contaminado a República Brasileira envolvem grandes partidos, inclusive do ponto de vista da sua representação. Vamos pegar um exemplo. O maior partido brasileiro é o PMDB. Há quanto tempo o PMDB não disputa uma eleição presidencial? Desde o Ulisses, salvo engano. Que não disputa uma eleição presidencial. Não tem projeto para o país? É um partido regional. Tudo bem, é um partido regional. Mas por que o maior partido, há algum tempo na República, na redemocratização, que teve um papel decisivo para a reconstituição do espectro democrático brasileiro, do Estado democrático no Brasil, não disputa uma eleição presidencial? Então, eu acho que não é correto dizer que o problema é de pequenos partidos. Existem problemas em pequenos partidos. Existem partidos de aluguel que, por conta do cartório eleitoral, acabam botando dentro de uma pasta e negociando coisas. É verdade, mas também tem coisas iguais ou piores nos grandes partidos. Então, para a gente não ficar. Segundo, eu acho que a gente precisa discutir quais são os partidos que têm representação de liderança e representação naquilo que representa a estrutura desta representação, que é o fundo partidário e o tempo de televisão e rádio. É isso que estrutura um partido, que permite com que ele tenha. E aí nós precisamos ter mais critérios. Eu acho que a gente não pode ir com muita sede ao pote,
porque também nós corremos o risco de oligarquizar a representação política no Brasil. E isto não é bom, até do ponto de vista do que nós discutimos há pouco, que é o direito de minorias, de partidos, e eu citaria não só o PPS, o PSOL, a Rede, o PV e tantos outros partidos de pequeno porte que têm um projeto ideológico, têm um grau de organização, e dentre outros, não é? Então, eu acho o seguinte, nós precisamos ter uma cláusula de desempenho, nós do PP somos favoráveis, não no jeito que está sendo proposto, nós precisamos atenuar um pouco mais para que esses partidos, ao longo do tempo, em 4 escalas, primeiro 2022, 2020, nós podemos ter 1,5% de desempenho e 1% em 9 estados brasileiros, que é como tem a proposta que veio do Senado, e nós pudéssemos, a partir de 1,5% a cada eleição, aumentando um pouquinho, para que esses partidos tenham condições de se organizar, e todos os demais partidos tenham condições de se organizar, de obter o coeficiente mínimo. Eu acho que, ao longo de 12 anos, de 4 eleições, de 3 ou 4 eleições, nós teríamos a redução progressiva desses partidos, e eu diria mais, o realinhamento, porque nós não temos 32 ideologias no Brasil, nós não temos 32 programas, né, a exemplo dos partidos. Então, há uma deformação nesse sentido, mas como fazer isso, nós não podemos jogar a água suja com a criança dentro. Nós precisamos fazer com que esse realinhamento programático, ético, ideológico se defina ao longo de uma década, um pouco mais disso, e a gente possa, então, aperfeiçoar o nosso sistema com a cláusula de barreira. E, só para encerrar, a possibilidade de federações, ou seja, aqueles partidos que se consideram simétricos em alguns aspectos programáticos e outros elementos possam se aglutinar, como acontece no Uruguai, como acontece no Chile e outros países, e eles formam uma federação que durante 4 anos vão marchar juntos, preservando as suas independências, as suas identidades partidárias, mas se comportando eleitoralmente como se fosse um partido nesta federação. Como que o senhor vê essa questão do número de partidos? Eu disse para você no início que o grande desafio que eu via na reforma política, primeiro, era garantir, diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. E o segundo, justamente isso, diminuir a pulverização da representação política também aqui no Congresso. E aí aponta, e concordando com o deputado Arnaldo Jordi, o problema ele não está nos pequenos partidos, mas o problema, o desafio que nós temos a enfrentar é o grande número de partidos que nós temos. Esse grande número de partidos, ele leva a uma pulverização da representação e faz com que qualquer partido que venha a governar o país, ele tem dificuldades de compor essa maioria, visto que, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos últimos 25 anos. Nenhum presidente da República foi eleito conseguindo com que o seu partido tivesse mais do que 20% dos deputados eleitos aqui na casa. Ele vai buscar construir essa maioria aonde? E levando em conta que há 20 anos atrás nós tínhamos uma Câmara dos Deputados que tinha 12 partidos representados aqui, e hoje nós estamos chegando a 30, a dificuldade de construir governabilidade é cada vez maior. Então, este é um desafio que nós temos. Agora, nós não vamos superar isso impedindo e proibindo de se organizar partidos. Não é assim, mas criando regras mínimas para o funcionamento desses partidos. É esse o desafio que o nosso relator na reforma política está trabalhando, e eu vejo que ele está caminhando de maneira adequada, onde deixa-se o radicalismo da cláusula de barreira, como se tenta colocar, mas tenta-se colocar minimamente uma cláusula de desempenho e não tendo as coligações proporcionais. Não tendo a coligação proporcional, você garante a federação onde os partidos se agrupam, e aí se agrupam não por conveniência eleitoral, onde se faz uma coligação por 3 meses de campanha, e quando você sai da campanha, antes de tomar posse, você já não tem compromisso com aquela coligação. A federação não, é uma maneira de você se organizar que vale para todo o mandato. Discutir com 2 homens uma questão que a gente sempre discute quando está entre mulheres aqui no programa, a questão da representação feminina. Né? Entre as propostas que foi colocada pela bancada feminina, que foi aceita pelo relator, está a questão de, na eleição para senador, na eleição, que são dois senadores eleitos por cada estado, um deles tenha que ser uma mulher. E tem diversas outras cláusulas que facilitam, que estimulam a participação política da mulher. Sempre que as mulheres vêm aqui, elas dizem que
as cotas são boas, mas dentro dos partidos, os partidos não estimulam a participação da mulher, os partidos não financiam, o dinheiro todo vai para as campanhas dos homens, então as cotas funcionam pouco. Como é que o senhor vê isso, deputado? Eu acho perfeitamente razoável de que nós encontremos caminhos para ampliar a representação das mulheres. As mulheres hoje representam 51,8%, 52% do eleitorado brasileiro em média, e tem uma representação que gira em torno de 10%, a média, tá certo? Portanto, há uma distorção brutal, fruto de uma carga cultural que não se manifesta apenas nesse aspecto eleitoral, político-eleitoral, mas em diversos outros segmentos da sociedade e que vem sendo superado. Eu acho que nós precisamos fazer um esforço. Esta proposta do Senado é uma proposta que nós vemos com bons olhos. Há uma proposta que nós apresentamos à bancada do PPS no mês passado, que estabelece um mínimo na representação majoritária, presidente, governadores, prefeitos, 50% de representação entre o titular e a vice de gênero, ou seja, você já teria 50% dos cargos numa eleição, por exemplo, municipal, como foi em 2016. Em 5.000 e poucos municípios do Brasil, você já garantia 50% da representação na chapa majoritária de mulheres, não importa se ela ia na cabeça da chapa ou como vice, tá certo? Mas isso foi uma experiência ocorrida no final do século passado em alguns condatos franceses, que em uma década produziu a saída de 7, 8% de representação de mulheres para quase 25% em uma década. Então foi um exemplo, uma experiência bastante exitosa. Eu acho que poderíamos adotar aqui sem criar muitos complicadores. Então eu acho que existem mecanismos, eu estou dando aqui 2 ideias que já estão aí circulando aqui no Congresso, a do Senado e essa da representação em eleições majoritárias, em chapas majoritárias, em que você poderia já de cara ampliar e muito a participação, a presença da mulher em determinados estamentos da política como estímulo a uma participação maior. Deputado Rubens Ottoni, a gente tem uma representação aqui menor que a da Arábia Saudita, onde as mulheres não podem nem dirigir, né? Eu tenho dito de maneira recorrente nos últimos anos que partido político que quiser ser protagonista na política mundial, mas aqui avaliando a nossa questão nacional, ele tem que investir na inclusão das mulheres e dos jovens na atividade política. E não apenas pela quantidade, não é a questão numérica. A mulher hoje ela tem um papel cada vez mais importante na sociedade. A mulher com a sua competência, com o seu compromisso naquilo que faz, com a sua sensibilidade, que é capaz de enxergar questões maiores, ela tem dado uma contribuição valiosa em todos os lugares que ela está. E se a política não se apodera também dessa contribuição da mulher, a política fica pobre. Então, aqueles que tiverem a capacidade de perceber isso e de incluir cada vez mais as mulheres e a juventude, repito, na atividade política, vai sair na frente. Então, eu vejo que quando a gente discute uma regra onde possibilita as mulheres terem uma maior participação, ter uma maior representação no Congresso, não é um favor para as mulheres, é um favor para a política, é um favor para o Brasil. Por isso que o nosso partido, o PT, ele já tem trabalhado internamente, não apenas feito sugestão para o Congresso. Nós trabalhamos internamente. Nós teremos agora o nosso Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores escolhendo a sua nova direção, onde ela obrigatoriamente deve ser composta por metade de homens e metade de mulheres. É a paridade. E temos 20% de negros e 20% de jovens para poder garantir essa participação. Então, não é um favor que se faz, é um investimento que se faz para você ser protagonista, para trazer as mulheres para a atividade política. Quem fizer isso com mais força vai sair na frente. Agora, do ponto de vista geral, nós precisamos ter regra. É por isso que eu defendo, um dos motivos que eu defendo também, que a lista pré-ordenada ela contribui para a democratização e para a participação das minorias, é nesse sentido, porque na lista pré-ordenada você poderia definir, e é o que eu defendo, que seja uma paridade também, paridade de gênero com metade de homens e metade de mulheres. Obrigada, deputado Rubens Ottoni. Muito obrigada, deputado Arnaldo Jordi. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar esta ou outras edições na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.